Olá, olá, estou de volta. Então, vou gravar um vídeo falando falou que eu ia, consegui mesmo, falou que eu ia conseguir 64 ovos de, sorte que eu criei esse mundo aqui do gelo, que eu vou tentar conseguir os bichos mais raros do mundo. Se não dá certo, já não deu certo, já também não deu certo, deu certo, mentira. Eu vou tentar mais forte mais tarde. Gente, eu vou procurar uma vila. Então, vou ter que pausar aqui o vídeo. Em cima disso, eu tô procurando. Opa, tem algo muito interessante. Isso que eu tava procurando. É abaixo da cama? Não. É abaixo daqui? Demorou menos. Um ano. Então não tem. Por que eu cheguei tão perto dele? Cadê o sino? Cadê o sino? Eles são boas, eu subi aqui, depois... São boas, eu subi aqui. Vou parar aqui e... Chegou. Ai. Ui. Eita, pega. Gente, tô procurando um ferreiro. Eu não olhei pra onde que eu tava olhando. Pra onde que eu tava andando, na verdade. Por que isso? Vou ter que procurar lugar. Onde que tem ferreiro? Não tô achando ferreiro. Isso aqui é uma casa na minha frente. Assino. Eu bati o sino porque os bichos estão em ataque. Sai. Tô tentando salvar o golem. Agora você sai. Então vai ter só pra discutir por aí, né? Então, fiquem em ação. Corri passeando. Ai, eles me acertaram. Golinho. Olha pra lá. Mano. Precisa achar um ferreiro pra laçar
tal coisa. Tem um teste. Uma casa dele vai ser de gelo. Eu não tô pegando nada. Tem que fazer uma pauta. Eu vou ter que procurar. Tô precisando de bola de neve. Transformado vastas extensões da floresta em um labirinto aquático. Árvores emergiam das águas como colunas de uma catedral natural. Suas copas entrelaçadas verde que eu fechei a porta. do amanhecer. Era seu 10º dia de expedição com o guia local Carlos Mendonça. Um ribeirinho de 52 Eu não consigo pegar. conhecimento da floresta parecia Tem seu ursinho. Senhor David, algo não está certo, murmurou Carlos, diminuindo a velocidade do motor da pequena voadeira que os levava através dos caminhos alagados. Sua voz carregava aquela tensão controlada que David havia aprendido a respeitar durante sua convivência. À frente deles, uma movimentação estranha perturbava a superfície normalmente calma do rio. Algo grande lutava contra a correnteza, seus movimentos cada vez mais desesperados e menos coordenados. Através dos binóculos, a verdade se revelou com clareza aterrorizante. Uma onça pintada, magnífica e poderosa, estava se afogando. Jaguar, hembra, Carlos sussurrou, reconhecendo imediatamente os padrões únicos das rosetas douradas que identificavam o animal. Era esperança. Esperança. O nome atingiu David como um soco no estômago. Carlos havia me contado sobre essa onça durante seus dias de navegação. Uma fêmea de aproximadamente 6 anos, mãe de 2 filhotes, que havia perdido seu companheiro para caçadores ilegais no ano anterior. Ela se tornou uma das últimas grandes folinas da região, um símbolo da resistência da espécie contra a extinção. A onça lutava contra a correnteza por uma força que parecia impossível para qualquer criatura viva. Mas mesmo sua potência muscular estava perdendo a batalha contra o rio inabalável. As patas verdeiras cortavam a água em movimentos Bem melhor. fracos, a cabeça mergulhando por períodos perigosamente longos antes de emergir novamente, ofegante. Ela vai morrer se não fizermos alguma coisa, David disse, já alcançando o equipamento de emergência que mantinham na embarcação para situações de resgate, normalmente envolvendo turistas em canoas piratas, não predadores se afogando. Carlos uma mistura de incredulidade e preocupação. Senhor David, é uma onça, não uma pessoa, mas ainda está viva, David replicou, sua voz mais firme do que se sentia por dentro. Como conservacionistas, eles não costumavam intervir nos processos naturais da floresta. Mas aquilo não era uma situação natural. Era um desenvolvimento humano. Mano, quase caí nesse buracão. Os padrões de cheio, tornando-os mais súbitos e severos do que aquilo para o qual a fauna havia evoluído. Conforme se aproximavam, David pôde ver que a esperança estava quase exausta. Sua cabeça desaparecia sob a superfície com frequência crescente, emergindo com menos força a cada vez. Não havia tempo para debates ou planejamento cuidadoso. Aproxime-nos dela, David instruiu Carlos, tirando sua camisa e sapatos. Mantenha o motor ligado para contrariar a correnteza. Você não pode estar falando sério, Carlos disse, mas manobrou a
conforme direcionado. Seus anos de experiência no rio, evidentes em seu controle preciso da pequena embarcação. Apenas esteja pronto para nos puxar para dentro, David disse, amarrando uma corda de resgate ao redor da cintura e entregando a outra ponta para Carlos. Antes que o guia pudesse objetar mais, David deslizou para fora da embarcação nas águas barrancas do rio. A água estava surpreendentemente fria, apesar do calor amazônico, sua correnteza mais forte do que parecia de cima. David nadou em direção à onça que lutava, mantendo seus movimentos o mais suaves e não ameaçadores possível. A grande felina o viu se aproximando e soltou um rugido fraco, um som mais de medo do que de agressão. Era um som que quebrou David por dentro, carregado de uma vulnerabilidade que nenhum animal selvagem deveria precisar expressar. Está tudo bem, ele disse na voz calma e baixa que havia usado ao redor de animais selvagens durante suas viagens anteriores. Eu vou te ajudar. David sabia, é claro, que a onça não podia entender suas palavras, mas os animais respondem ao tom e à energia. Ele precisava projetar confiança e calma, não medo ou excitação que pudesse evitar ainda mais o predador já estressado. A esperança, ela havia quase parado de lutar, um sinal poderoso de exaustão. De perto, David viu os detalhes que o assombravam, seus olhos ainda fixos nele, com uma mistura de medo e o que ele só podia interpretar como esperança desesperada. David se posicionou ao lado, erguendo na frente do animal, respeitando seu espaço pessoal tanto quanto possível nas circunstâncias. Vamos te levantar a margem, ele disse gentilmente, colocando sua força no corpo Vai demorar um ano. para ajudar a se manter à toa. Para ser esperança não ficou, talvez muitas Peguei. outras vezes entendendo em algum nível primitivo que ela Oh, consegui. Fiz a partinha. David sustentasse seu peso na água. Carlos havia manobrado a embarcação o mais próximo que se atreveu, mas a correnteza Tô de brincadeira com a minha cara. possível trazer a onça diretamente para bordo sem risco de virar para a margem. Aproveita, eu vou ajudar aqui a terra. Apontando para uma pequena faixa de terra cerca de 40 metros. A correnteza vai ajudar vocês, David acelerou, conservando seu fôlego enquanto guiava a esperança naquela direção. O fluxo do rio a favor deles, em vez de lutar contra ele. A grande felina parecia entender o plano. Suas patas poderosas começando a remar com mais propósito conforme David sustentava sua parte traseira. Aqueles 40 metros pareceram quilômetros. Esperança era pesada, seu pelo encharcado adicionando peso. Os braços de David ardiam com o esforço de manter os dois à tona, enquanto navegavam pela correnteza. Carlos manteve o ritmo na embarcação, pronto para intervir se qualquer um deles fosse para baixo. Finalmente, os pés de David tocaram o fundo lamacento da margem. Esperança sentiu o terreno sob eles e se lançou para frente, arrastando-se para a terra firme. David a seguiu, desabando de quatro na lama, seus pulmões lutando por ar. Por um momento, apenas respiraram, como um onça lado a lado, em uma pequena faixa de terra no meio de uma floresta alagada. Esperança deitou de lado, sua caixa torácica expandindo e contraindo rapidamente, água escorrendo de seu pelo dourado, marcado pelas rosetas características. David manteve uma distância respeitosa, dando-lhe espaço enquanto recuperava suas próprias forças. Carlos trouxe a embarcação até a margem. David, venha, ele insistiu, observando a onça cautelosamente. Você fez o que pôde. Vamos embora antes que ela se recupere o suficiente para lembrar que é uma predadora. David sabia que ele estava certo. O que havia feito era contra todos os protocolos de segurança e senso comum. Agora que o perigo imediato de afogamento havia passado, a ordem natural se reafirmaria. Uma onça selvagem, mesmo exausta, era imprevisível e potencialmente letal. David começou a recuar em direção à embarcação, mantendo seus olhos na onça, movendo-se lentamente
encontraram e algo passou entre eles. Alguma comunicação sem palavras que David ainda lutava para articular. Então a onça fez algo que o completamente. Ela se levantou cambaleante, sacudiu a água de seu pelo como um gato doméstico gigante e deu um passo em direção a David. Carlos gritou um aviso, já alcançando o rifle tranquilizante que mantinham para emergências. Mas David levantou sua mão, sinalizando para ele esperar. A linguagem corporal de esperança não era agressiva. Sem cabeça baixa, sem orelhas achatadas, sem dentes à mostra. Em vez disso, ela se movia com o que David só podia descrever como calma deliberada. Não pode quebrar. Ela estava diretamente na frente dele, perto o suficiente para que ele pudesse sentir o calor de sua respiração. Cada instinto gritava para David correr, pular na embarcação, colocar distância entre ele Até no final. Chega pra você quebra. Não quebrou. esmagar seu crânio Para ver quebrar. Em vez disso, ele manteve sua posição. Falei? Seu coração batendo tão alto que tinha certeza de que a onça podia ouvi-lo. O que aconteceu a seguir seria capturado pela câmera do celular de Carlos e logo surpreenderia milhões ao redor do mundo. Esperança levantou sua pata direita e a estendeu em direção a David, quase como uma pessoa oferecendo um aperto de mão. Ela permaneceu suspensa no ar entre eles. Esse gesto impossível que desafiava tudo o que David sabia sobre o comportamento animal selvagem. O tempo pareceu se suspender enquanto David encarava a pata estendida, água ainda gotejando de seu pelo. Carlos alertou da embarcação, sua voz tensa, mas algo profundo dentro de David, instinto, intuição, loucura talvez, lhe disse que aquele era um momento de significado profundo. Lentamente, dando à onça toda a oportunidade de recuar, David estendeu sua própria mão direita. Esperança baixou sua pata massiva na palma de David, suas almofadas ásperas pressionando contra a pele dele, garras misericordiosamente retraídas. Por 3 batimentos cardíacos, permaneceram conectados. Mão humana segurando pata de onça no que só podia ser descrito como um ponto de contato deliberado. Então, como se satisfeita com essa troca, a onça retirou sua pata, deu um leve aceno que parecia quase humano em sua intencionalidade e se afastou. Ela caminhou até a borda oposta da margem, sentou-se de frente para o interior da floresta e esperou, como se antecipando o próximo estágio de seu resgate. Carlos estava filmando agora, tendo se recuperado o suficiente de seu choque para documentar o que estava acontecendo. Nunca vi nada assim, ele murmurou, seu medo anterior dando lugar ao espanto. Nunca em 30 anos trabalhando na floresta. Nem eu, David admitiu, ainda processando o que havia acabado de ocorrer. Sua mão formigava onde a onça havia o tocado, não por qualquer ferimento, mas pela pura improbabilidade do contato. Eles tinham um novo problema agora. A pequena faixa de terra era temporária, já encolhendo conforme o rio continuava a subir com as chuvas pesadas da estação. Precisavam levar esperança para a floresta propriamente dita, mas sua pequena embarcação não podia transportar com segurança os 2 e uma predadora de 80 quilos. Já vou chamar a equipe veterinária pelo rádio, Carlos sugeriu, alcançando o equipamento de comunicação. Não há tempo, Davi replicou, notando como a água já estava invadindo seu pequeno refúgio. A correnteza está ficando mais forte e ela ainda está exausta. Pode não sobreviver a outro nado. David tomou uma decisão que, em retrospecto, foi ainda mais imprudente que sua tentativa inicial de resgate. Vou guiá-la até a floresta. Carlos o encarou como se ele tivesse perdido a razão. Você vai fazer o quê? Olhe para ela, David disse, gesticulando em direção à onça, que permanecia calmamente sentada, ocasionalmente olhando de volta para eles. Ela não está agindo como uma onça selvagem típica. Algo é diferente aqui. Eu acho que ela sabe. Eu vou ter que pegar mais coisa. Antes que Carlos pudesse Tô morrendo. mais,
David entrou na água novamente, posicionando-se ao lado de Esperança. Vamos, ele disse, usando o mesmo Quase que eu vou morrer. encorajador que havia usado antes. Vamos te levar para casa. Para a incredulidade visível do seu colega, a onça se levantou e seguiu David lá. Você tem comida? Teve a embarcação por perto Porco. enquanto começaram sua travessia para a floresta, pronto para intervir se a situação mudasse. Mas Esperança manteve uma postura pacífica, nadando ao lado de Davi com mais força do que antes, ocasionalmente olhando para ele como se para garantir que ele ainda estava lá. A travessia até a floresta firme levou Aqui não me acerta. lutando contra as seções da correnteza que ameaçavam varrê-lo rio abaixo. Não. Quando chegaram às águas rasas entre as árvores, David estava Boa. completamente exausto, seus músculos ardendo pela Coisa extensão boa. prolongada. Esperança também mostrava sinais de fadiga, mas continuou com determinação até que ambos desabaram na terra firme entre as raízes gigantescas de uma selva. Carlos trouxe a embarcação até eles, aproximando-se cautelosamente. David, afaste-se dela devagar, ele instruiu. Você fez o suficiente. Não vamos forçar nossa sorte. Ele sabia que Carlos estava certo. Qualquer que fosse a condição individual que a Tem outro pra adotar um cachorro. Não. Mano, quase que eu caio. Ui. Eu caí e quebrei minha bunda. Davi começou a se afastar, esperando que a onça se sacudisse e desaparecesse na floresta, agora que estava seguro em terra firme. Em vez disso, ela o seguiu. Pare de se mover, Carlos disse tensamente. David congelou, e Esperança parou também, mantendo os mesmos poucos metros de distância entre eles. Ela não mostrava sinais de agressão, sem orelhas achatadas, sem rosnar, sem postura de ataque que indicasse um ataque iminente. Em vez disso, ela simplesmente ficou observando David com uma intensidade que se sentia quase como comunicação. Acho que ela está ferida, David disse, notando pela primeira vez que a onça estava favorecendo sua pata traseira esquerda. E pode ser por isso que ela estava livre para começar. Pode ter estado tentando atravessar em um ponto raso e foi levada pela correnteza. Carlos não tinha alguém tranquilizante preparado, mas permanecia vigilante. Se ela está ferida, é ainda mais perigosa. Predadores feridos são imprevisíveis. Carlos estava certo novamente, mas o comportamento de Esperança continuava a contradizer tudo o que ele sabia sobre respostas de animais selvagens. Ela não fazia nenhuma tentativa de fugir ou afirmar dominância. Em vez disso, simplesmente esperava sem olhar fixo em David, como que ele só podia interpretar como expectativa. Esse tipo de problema. David disse, tomei uma decisão que me atende a todos os protocolos de manejo da vida selvagem. Absolutamente não. Carlos corrigiu. Mas algo dizia que este momento inusual de confiança seria quebrado se tomassem uma abordagem mais agressiva. Me dê 5 minutos, David disse. Mantenha o refletor. Muita gente. Se ela mostrar qualquer sinal de agressão, faça o que precisa fazer. Aquele bicho morreu já. Se minimizar mais, Uma água. tornou-se menos ameaçador. Consegui, mas eu preciso de madeira agora. Tem madeira? Não. Estendendo ligeiramente a sua pata traseira esquerda, como se apresentando um ferimento para o exame. David se aproximou centímetro por centímetro, movendo-se com lentidão, falando suavemente o tempo todo. Só qual foi o que está errado da ti? Só tentando te ajudar um pouco mais. Ele estava ao alcance do braço, David pausou, dando à onça tempo para reconsiderar essa interação sem precedentes. Ela permaneceu imaculada, apenas sua mirada se reforçando levemente no seu um sinal de tensão e de agitação. Respeito total.
sinais de infecção. Ela tem um ferimento sério. Parece uma perfuração. Talvez um grito, algo feminino ou um encontro com um javali. Estava infectada. Isso explicava o comportamento inusual de Esperança. A infecção provavelmente estava causando febre, desorientação e fraqueza, o que pode ter contribuído para ela ser apanhada pela correnteza do rio. Também, potencialmente, explicava sua resposta atípica à intervenção humana. Animais em sofrimento, às vezes, exibem comportamentos fora de seus padrões normais. Carlos fez contato pelo rádio com a Vovó. Dentro de uma hora, chegou uma equipe veterinária liderada Gente, eu vou procurar um monte de coisa desse jeito. especializada em Eu peguei madeira. Eu peguei um. com eles várias vezes Por que eu peguei isso? expedições de pesquisa. Ela se aproximou cautelosamente, arma tranquilizante em mão, esperando precisar sedar a onça para tratamento. Parou quando viu a cena. David, sentado no chão a alguns metros de Esperança, que permanecia... Se eu quebrar isso aqui com essa picareta, não vai vir. O que está acontecendo aqui, David? Veio. Ela perguntou. Sua expressão, uma mistura de preocupação profissional e espanto incontido. Não tenho certeza, David admitiu, mas acho que ela sabe que estamos tentando ajudá-la. Rachel Santos trabalhou com vida selvagem por mais de 15 anos e havia visto animais fazerem coisas notáveis. Mas a cena diante dela claramente excedia até sua vasta experiência. Ela precisa de antibióticos e tratamento do ferimento, David explicou. Pata traseira esquerda, acima da coxinha, perfuração profunda, infectada. Ela acenou, avaliando a situação com eficiência prática, apesar de sua natureza sem precedentes. Ainda deveríamos sedá-la para tratamento adequado. Mesmo que ela esteja sendo cooperativa agora, o tratamento será doloroso. Ela pode reagir instintivamente. David olhou para a Esperança, que havia observado a troca com interesse alerta. Acho que você está certa, ele concordou. Mas vamos usar a menor dose eficaz. Ela já está enfraquecida pelo rio e pela infecção. Dr. Santos preparou um gato tranquilizante com uma dose cuidadosamente calculada. Esperança observou seus movimentos, mas permaneceu calma, como se de alguma forma entendendo que este novo desenvolvimento fazia parte da ajuda sendo oferecida. Quando a veterinária levantou a arma de dardo, David falou suavemente com a onça. Isso vai te ajudar a se sentir melhor, mas vai doer um pouquinho primeiro. Assim como você me ajudou no rio, estou pedindo para você confiar em mim agora. O tranquilizante fez efeito rapidamente. Os olhos de Esperança ficaram pesados. Sua cabeça massiva gradualmente baixando para descansar sobre suas patas antes de escorregar para um sono sereno. Dr. Santos trabalhou eficientemente, limpando e tratando o ferimento infectado, enquanto Carlos e David assistiam. Esta perfuração é profunda, ela comentou, lavando o ferimento com solução antisséptica, provavelmente de um chifre de javali baseado no ângulo e tamanho. Ela teve sorte de não ter atingido uma artéria. Ela administrou uma injeção de antibióticos de longa duração e aplicou pomada medicamentosa na área. A infecção é significativa. Ela não teria sobrevivido muito mais tempo sem tratamento, especialmente depois daquela provação no rio. Ela vai se recuperar? David perguntou, ajudando a segurar equipamentos enquanto ela trabalhava. Sim, mas ela precisará de tratamento de acompanhamento. Ela olhou David pensativamente. Este comportamento é extraordinário. Em 15 anos de medicina veterinária para a vida selvagem, nunca vi uma onça selvagem responder aos humanos desta forma. Deveríamos documentar tudo cuidadosamente. Carlos já havia gravado a maior parte do encontro em seu telefone. Já estou cuidando disso, doutora. Tenho tudo registrado. Trabalharam rapidamente para completar o tratamento antes que o tranquilizante pudesse efeito. Dr. Santos
fixou um pequeno dispositivo de rastreamento na orelha da onça. Procedimento padrão para a vida selvagem, monitorada na reserva, mas especialmente importante neste caso inusual. Bella deve dormir por mais 1 hora. Ela disse enquanto empacotavam os suprimentos médicos. Deveríamos nos afastar antes que desperte. Mesmo com este comportamento sem precedentes, ela ainda é uma predadora selvagem saindo da situação. David sabia que ela estava certa, mas partir parecia estranhamente difícil. Esta onça e ele haviam compartilhado algo profundo, algo que desafiava a compreensão convencional da interação humano-vida selvagem. 6 meses depois do resgate no Rio, David estava conduzindo um pequeno grupo de pesquisadores em conservação numa turnê especial pela reserva. Conforme pararam em um mirante com vista para o vale, uma forma familiar emergiu da vegetação densa, cerca de 100 metros de distância. Esperança, agora Minha mãe está completamente dormindo. liberada. Suas De tanto apertar o botão desse jogo. entrada da floresta. Ela pausou, olhando diretamente para o veículo dele. Para David, sussurrou um dos pesquisadores, tendo ouvido a história que agora se tornara parte da mensagem de conservação da reserva. Sim, David confirmou baixinho. É ela. Esperança manteve o olhar de David por um longo momento, antes de levantar ligeiramente sua pata direita, não completamente estendida como antes, mas erguida apenas o suficiente para ser notável. Deliberada. Um bloco só. Ah, tem um aqui. Volta na vegetação dourada da Onde que eu me pego? Amazônica. Uma criatura soberana da natureza que por um momento extraordinário havia alcançado através da divisão entre seus mundos. Posso sair do jogo? David mantém uma teoria mais pessoal. Em momentos de vulnerabilidade mútua e necessidade, as barreiras Dá pra fazer uma pata. Quantos blocos precisa? Treze. Eita, gente. Vai demorar muito pra me fazer aquele vidro.
ter que ter tudo de ferro. Ai. Tem como fazer outro ferro? Tem como fazer outro ferro? Não, tá de brincadeira. Não. Tem merda. E dentro dessa casa aqui deve ter fornalha. Precisa de fornalha. Tem que ver agora pelo vídeo. Gente, o celular tá travando. Ai. Deixa eu ver um negócio aqui. Gente, vou ter que sair aqui rapidão.